Esta 24. conferência será gravada agora. Estamos aí às 20 horas e 4 minutos. Eu quero dar boa noite a todos e a todas que estão aí presentes, que estão na sala, e dizer que é um prazer muito grande estar tratando de assuntos de engenharia de interesse dessa comunidade técnica desse nosso país. Eu recebi uma provocação do nosso amigo Ribas, e ele me colocou aí esse desafio, e eu achei muito interessante. É uma coisa que a gente vem lidando aí no dia a dia, e é muito salutar que a gente troque ideias, né, com os nossos companheiros de profissão e técnicos, enfim, que está labutando aí nessa área de geração de vapor, caldeiras, vasos, tubulações e tanques. Nós temos como base da nossa apresentação a norma regulamentadora ANR13. É bastante conhecida por nós, tem sofrido aí modificações, atualizações, e ela vem sendo uma ferramenta de trabalho muito importante no que se refere à inspeção de caldeiras, vasos, tanques e tubulações, com visão na segurança. Então, nós vamos navegar um pouco nessa linha da NR13. Agora, nós achamos, assim, eu achei interessante que a gente focasse um tanto mais forte em caldeira, porque quando a gente foca em caldeira, muitos assuntos e vasos e tal, eles vão a reboque. Então, eu preciso que vocês entendam que o volume do nosso assunto está maior no que se refere à caldeira. E espero que numa próxima oportunidade, que a gente está programando aí, nós tenhamos aí uma distribuição mais econômica dos equipamentos, né? Falando caldeiras, vasos, tubulações e tanques. E aí, a gente, hoje, o tempo é um tempo curto, e a gente vai falar mais caldeira, que dá uma noção muito boa do que é inspeção no equipamento com base na NR13. Então, vamos começar a entender o objetivo dessa norma. Se pegar lá, está escrito, mas eu gostaria de entender bem. A NR13, ela reúne requisitos mínimos, olha a palavra, requisitos mínimos para a gestão da integridade. Pô, integridade, mas o que é mesmo integridade? Opa, então, se ela me coloca requisitos mínimos para a gestão de integridade. A integridade do equipamento é aquela condição, manter aquela condição para a qual o equipamento foi projetado e para desempenhar aquela função. Então, integridade, manter uma caldeira íntegra através de requisitos mínimos, a NR13 ela nos atende. Então, veja a importância dessa norma. Ela está olhando requisitos para a integridade da gestão, da gestão da integridade do equipamento. Agora, ela tem um campo de abrangência que ela vai para caldeira, vapor, vai para vasos de pressão, tubulações e tanques, com a mesma preocupação de colocar requisitos mínimos para a gestão de integridade. E em que aspecto que ela cuida dessa gestão? Nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção. Quando você pega instalação, inspeção, operação, manutenção, você traçou o ciclo de vida, do equipamento. O equipamento nasceu, o equipamento ele foi montado, instalado, inspecionado, ele foi colocado em operação, e agora precisa manter esse equipamento para alongar a sua vida útil. Então, veja a preocupação que nós temos com a inspeção base NR13, quando ela faz requisitos mínimos para a integridade, nesses aspectos,
quando ele vai do nascedouro até a morte do equipamento. Visando o que isso tudo? Obviamente que tem dois aspectos importantíssimos, que é a segurança, a saúde do trabalhador. Então, nós temos uma norma, um documento que coloca na mesa para nós requisitos mínimos para a gestão de integridade de caldeiras, vasos, tanques, tubulação, nos aspectos de instalação, inspeção, operação e manutenção, vida útil do equipamento, visando a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, esse é o objetivo dessa norma, que tanto a gente trabalha, que a gente estuda, e cada dia novidades aparecem, cada dia problemas de área, problemas de instalação, problemas de inspeção, problemas de operação, problemas de manutenção vão surgindo e os requisitos vão sendo atendidos e outros requisitos, veja que ela fala requisitos mínimos, ele não amarra, nós temos um campo enorme na engenharia para lançar mão de recursos outros para poder manter aquele objetivo, a integridade do equipamento visando segurança e a saúde do trabalhador. Em inspeção, eu particularmente, eu gosto de duas frases de dois colegas nossos aí que estão na área. Uma primeira frase é a seguinte: a missão atual da inspeção de equipamento é zelar, olha o nome, zelar, pela condição física e dos equipamentos estáticos, respeitando a segurança, meio ambiente e mantendo a programação de produção com menor custo, ou seja, maior produtividade. Então, eu vou manter, zelar pela condição física do equipamento, respeitando segurança, meio ambiente com maior produtividade. Então, produtividade, eu tenho produção com menor custo. Isso é um parâmetro que nós temos que perseguir na nossa rotina como engenheiro, como técnico, como gerente, como, enfim, empresário. Temos que buscar produtividade, mas produtividade com segurança, produtividade respeitando o meio ambiente. Outra frase que eu gosto, que é do Nestor, essa frase primeira é do Nestor de Carvalho, e a segunda é do Moschini. Então, acompanhar e registrar as condições físicas do equipamento, desde a sua fabricação até o descarte, assegurando condições seguras e operações e funcionamento. Veja que ele foi mais agora enfático na parte do ciclo de vida do equipamento, né? Desde o nascedouro até a sua morte. Então, a gente não pode negligenciar nessas atividades de inspeção, na atividade de operação, na atividade de manutenção, e muito menos lá atrás, no início, quando a gente instala uma caldeira. Então, essas duas frases, para mim, elas encerram assim, um pensamento que eu gosto muito. E a gente está no dia a dia buscando sempre fazer o que eles estão preconizando. Referências normativas riquíssimas. Então, nós temos lá da portaria primeira, depois vem a última 19, já nascendo agora um fórum um encontro, né, para novas alterações, outras melhorias, porque essa NR13 ela vem se modernizando, né, enfim, a nossa comunidade técnica e empresarial e sindical nessa tripartite, ela está sempre colocando coisas novas e vem enriquecendo mais ainda essa norma. E o nosso código ASME, que não pode deixar de ser consultado. Agora, desculpe. Agora vamos a algumas definições que eu acho importante para um alinhamento de pensamento. Inspetor. O que é o inspetor? O que é que ele faz? É aquele que inspeciona, óbvio, fiscaliza, que exerce a inspeção, que é um fiscal, é um fiscalizador, é um supervisor, esse é o inspetor. E o perito? Quem é o perito? O que é que ele faz? É aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto. Então, perito em materiais, perito
em estrutura metálica, perito em concreto, perito em tratamento de água. Então, o cara se especializou naquilo lá e ele domina aquilo. Dentro de uma necessidade, ele vai lá atender dentro daquela sua expertise, daquilo que ele mais sabe, para identificar ou avaliar algum problema que, porventura, esteja acontecendo. E o auditor? Auditor, aí, audição, o que é? É aquele que ouve, é um ouvinte. É um pessoal que, com conhecimento suficiente para emitir parecer sobre um assunto de sua especialidade. Quem é que não já foi certificado em ISO, nas ISO? Então, auditoria ISO 9000, vem o auditor, ele vem te ouvir, ele vai perguntar, você faz isso como? Aí você vai dizer para ele vai te ouvir, vai avaliar, vai dizer se você está dentro, conforme ou não conforme. Então, essa é a função de um inspetor, de um perito e de um auditor. Agora, e a função do PH, profissional liberal? Qual é o papel dele? Para efeito da NR13, PH é aquele que tem, olha só, tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro, então competência em engenharia, nas atividades de projeto, operação, manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos, tubos e tanques. Quer dizer, está lá dentro do objetivo maior da NR13. Né? E isso tudo em conformidade com a regulamentação profissional vigente do país. Então, veja que o profissional habilitado, ora ele é um inspetor, ora ele é um perito, ora ele tem que ser um auditor. Então, ele, numa inspeção, ele pode deparar com a necessidade de exercer essas atividades que exigem, que é na análise de um problema, análise da condição de um equipamento, análise da condição de uma gestão, buscando que a integridade daquele equipamento, ou seja, a gestão de integridade daquele equipamento. Então, o PH, ele é um profissional que ele é completo, ele tem que ter essa expertise, ele tem que ter, inclusive, essa multidisciplinaridade em termos de assuntos como projeto, operação, manutenção e inspeção em equipamentos, caldeira, vaso, tubulação, tanques. Então, o profissional habilitado hoje sempre foi, ele, como engenheiro, ele tem que ter essas condições para fazer um trabalho de análise, avaliação perfeita num equipamento. Então, vamos aí ainda a algumas definições que eu quero deixar bem claro. A atividade de inspeção de segurança é aquilo que preconiza a NR13. Inspeção de segurança é uma análise feita com o objetivo de encontrar riscos ou possíveis ocorrências que podem causar acidente ou diminuir a segurança de ambiente. Nessa inspeção, nessa definição, está muito claro uma equação que eu gosto também de mostrar, que é a equação do risco. Risco é uma conta de multiplicar. Veja lá, risco igual probabilidade do acidente vezes a consequência. Então, o risco em qualquer atividade, a gente não consegue. Eu não conheço atividade que o risco seja zero. A gente tenta e faz trabalho para tender a minimizar o risco. Mas como eu posso minimizar o risco? Olhando para essa equação, probabilidade do acidente versus consequência, eu tenho que diminuir a probabilidade do acidente, fazendo o quê? Um gerenciamento das minhas atividades, o gerenciamento das ações. Então, quando eu vou gerenciar uma ação, eu tenho 3 perguntas, basicamente 2 perguntas. O que pode acontecer? Como pode acontecer? Então, eu estou gerenciando, eu estou buscando respostas para minimizar a probabilidade do acidente. Então, repetindo, eu entro numa fornalha
olho para uma fornalha, dentro de uma fornalha, paredes d'água, eu vejo painéis de tubos. Então, o que pode acontecer a esse painel aqui? E como pode acontecer? Então, isso são perguntas que ajudam a gerenciar, a reduzir o risco. Então, quando eu faço essa pergunta, a probabilidade, o que pode acontecer e como pode acontecer, eu estou diminuindo a probabilidade. Agora, e a consequência? Consequência. Como é que eu reduzo a consequência? Eu tenho que entender que a consequência ela é reduzida com o uso de EPIs. Ou seja, o acidente aconteceu, se eu estou com EPI, eu posso até ser atingido por aquele acidente. Mas por eu estar com EPIs, a consequência foi reduzida. O acidente aconteceu, mas a consequência foi baixa. Eu não fui capaz de gerenciar bem a probabilidade do acidente, de acontecer o acidente. Mas eu estava usando o EPI, fui protegido, né, pelaquela ação daquele acidente. Então, veja que essa equaçãozinha aí, ela ajuda muito, como a gente fala de segurança, né? E a NR13, ela tem esse objetivo, essa visão maior. Então, nós temos que pensar sempre em que essa equação ela nos ajuda a reduzir o risco. Né? Não vamos zerar, mas a gente pode reduzir bastante. Vamos aqui, completando aqui essa definição, nós temos aqui, para conceituar bem o inspetor e o perito, o inspetor procura identificar o que pode materializar um dano. Aí ele está agindo de maneira na prevenção. Repetindo, procura identificar o que pode materializar o dano. Então, ele está se antecipando. Eu entro na caldeira, numa inspeção, que pode acontecer, como pode acontecer. Pode acontecer. E aí? Isso aqui, vou verificar se houve algum dano aqui. Ou não aconteceu. Então, o que eu posso? Então, tem um sinal aqui que há combustão, ou há um desmoronamento, há uma trinca. Opa, o que pode acontecer se propagar essa trinca? Então, ele está agindo na prevenção. E o perito? Ele procura identificar o que materializou o dano. Ou seja, ele vai na correção. Muitas vezes o perito ele vai em apoio a um outro profissional que não entende daquela matéria, né? Daquela disciplina, mas ele precisa julgar, normalmente um juiz. Então, aí ele tem lá uma causa que ele não entende de caldeira, mas está envolvido na caldeira. E ele intima lá, convoca lá um perito, e o perito vai dar um laudo auxiliando no parecer, no julgamento dele. Então, o perito age, aconteceu, virou manchete, o perito vai lá e faz toda a sua análise e traz de volta um laudo, dando um laudo conclusivo, evidente, qual foi a causa, a raiz daquele dano, para que a autoridade ou o outro profissional possa concluir o trabalho e fazer seu julgamento. Então, fica bem claro para mim na hora que eu estou como inspetor ou estou como auditor. Ou perito, desculpa. O campo de aplicação. Então, caldeira, vamos lá. Como eu disse no início, a caldeira, a gente vai dar bastante ênfase aqui à caldeira, porque eu acho que através dela a gente vai para outros campos também. Nessa apresentação não tem muito detalhe de vasos, nem tubulações, nem tanques, tá, gente? Isso está ficando para uma oportunidade futura aí, que a gente vai ter aí um curso de longa duração, ou seja, as 40 horas aí, que o IPEG vai estar planejando. Aí a gente, sim, vai no detalhe. Aqui é apenas uma pincelada para que vocês entendam o que a gente vai fazer lá na frente. Então, caldeira.
São equipamentos destinados a produzir, olha só, hein? Essa palavra, produzir e acumular. Então, caldeira não só produz, ela tem que acumular. Vapor sob pressão superior à atmosfera, utilizando qualquer fonte de energia, projetado conforme o código pertinente, excetuando-se refervedores e similares. Então, basicamente, a caldeira, ela produz e acumula vapor. Né? Então, isso é a definição básica da NR13. Agora, eu costumo e gosto dessa forma de ver a caldeira. Então, eu olho uma caldeira, eu vejo a caldeira dividida em 3 partes fundamentais. 3 partes apenas. 3 partes. Câmara de combustão, câmara de água, câmara de vapor. Veja que onde você vai em qualquer caldeira, seja aqua tubular, flama tubular, você tem lá a sua câmara de combustão, tem a câmara de água, tem a câmara de vapor. E acaba aí a caldeira. A caldeira não tem mais nada além disso. Estranhou, né? Então, vamos lá. Veja essa figura. Eu tenho aqui entrada de ar, combustível. Opa, está aqui, determinado aqui esse espaço, esse ambiente que eu vou chamar câmara de combustão. Opa, então, agora vamos lá. Câmara de água. Então, tem uma alimentação de água, mantendo um nível. Esse nível, ele mantém a parte baixa da caldeira com água. Então, tudo isso aqui nós podemos chamar de um ambiente chamado câmara de água. E não podia deixar de existir aqui a câmara de vapor, sobre o nível da caldeira, nível de água. Então, qual é a outra parte que a caldeira tem? Não tem mais nada, tem isso aí. Acabou, caldeira é isso. Câmara de combustão, câmara de água, câmara de vapor. Opa! Simples assim. Então, por quê? Vapor igual água mais calor. Produz o vapor a partir de água e coletando calor através de uma reação química de combustão. Então, está aqui reforçando quem está dizendo que na caldeira existem esses 3 ambientes onde eu tenho que acomodar essas variáveis aqui, vapor, vapor, água e calor. Então, apresentar isso aqui como uma caldeira apenas só para evidenciar, mostrar essas 3 partes que eu acho que a gente tem que ter como as partes fundamentais na formação, na construção de uma caldeira. Aqui tem outra caldeira, outro desenho, né, outra figura, que eu volto a repetir. Câmara de combustão, câmara de água, câmara de vapor. Eu tenho vapor igual a água mais calor. Então, se a gente for chegar aqui, bem diferente dessa figura. Mas, olha só, eu tenho aqui minha câmara de combustão, fornalha. Eu tenho minha câmara de água e tenho minha câmara de vapor. Acabou a caldeira acaba aqui, não tem mais caldeira para cá, não. O que eu tenho após isso são recuperadores de calor. Aí eu tenho um economizador, eu tenho um pré-aquecedor, eu tenho compromisso com o meio ambiente, eu instalo o meu lavador, mas não é caldeira. Aquilo ali são acessórios, são periféricos. Caldeira acabou aqui. Acabou na câmara de combustão, câmara de água e câmara de vapor. Beleza. Então, veja que na inspeção, quando eu estou num ambiente na câmara de combustão, eu tenho que ter em mente o que acontece aqui com a dissipação de tamanho, intensidade de energia. Eu tenho uma parede d'água lateral, uma parede d'água traseira, uma frontal, eu tenho um teto. São painéis de tubos que no seu interior circula a água, câmara de água. Fora eu tenho calor e a entrega deste calor, a transferência desse calor para essa massa de água através da parede metálica do tubo, eu vou chegar a produzir o meu vapor. E, gente, para que serve o vapor numa indústria?
Qual é a função, qual é o papel do vapor na indústria? Ah, é para rodar uma turbina, é para gerar energia, é para ferver lá um... Não, o vapor nada mais é do que um transportador de energia térmica. Energia térmica de onde? Câmara de combustão. Então, veja bem, eu tenho numa usina, eu tenho numa fábrica, eu tenho numa refinaria, lá um equipamento que ele precisa de energia térmica para ferver, para esquentar, enfim, ele precisa de energia térmica. E quem é que vai levar essa energia térmica lá? Vapor. Através de quê? Tubulação. Olha só. Então, eu tenho aqui que preparar o meu transportador de energia, que é o meu vapor, numa condição de temperatura, pressão e vazão, e vai lá entregar no usuário um pacote de energia. É como se fosse um distribuidor de energia. Vai lá, ó, entrega essa energia lá, o cara está precisando tantos quilocalorias lá para o processo dele. O outro está precisando aqui gerar energia através de um tubo gerador, o outro está precisando, enfim, eu estou precisando de energia térmica e eu mando o meu vaporzinho lá entregar, fazer a entrega. E tudo começa da minha câmara de combustão, que é aonde é processada aqui uma reação química, onde eu coloco em contato carbono, hidrogênio e enxofre, quando tem os três elementos, com o elemento oxigênio, numa reação exotérmica, libera calor. Opa, câmara de combustão, é onde está a geração desse calor. Então, veja que aqui eu tenho que observar, quando uma inspeção, o que o aumento de temperatura pode causar nessa parede metálica. Qual é o efeito de uma temperatura? Ah, não, se eu estou com um gradiente de temperatura e eu tenho aqui, dentro do tubo, no seu interior, uma massa que está absorvendo calor, passando por uma determinada com uma determinada velocidade, eu tenho o meu sistema equilibrado. Estou eu estou transferindo calor, entregando uma massa que está se transformando em vapor e vai levar energia lá adiante para o usuário. Então, esse equilíbrio é que eu preciso observar que não tenha nada que esteja afetando esse equilíbrio. Não, houve um superaquecimento, ou seja, houve uma incrustação, adiantando alguma coisa. Houve uma incrustação, houve uma troca térmica ineficiente, aqueceu a parede metálica, o diâmetro do tubo dilatou, laranjou e, enfim. Então, opa, tem aqui um efeito causado por um aquecimento. Mas aonde? Na câmara de combustão. Então, eu espero encontrar numa parede d'água, eu espero encontrar, não, eu vou observar, né, se as dimensões dos tubos estão alteradas. Eu preciso fazer isso. Eu preciso verificar se há deformações plásticas naquela parede metálica. Eu preciso verificar se tem sinais de trincas. Eu preciso verificar se tem refratários que estão descolando. Por quê? Aí é uma história que a gente vai lá atrás, na instalação. Muitas vezes a gente peca quando a gente está instalando, está aplicando o refratário, às vezes o cronograma muito apertado, né? Aí queima-se algumas etapas na cura desse refratário. Aí, resultado, quando a gente põe para operar, que para a inspeção, está lá o refratário solto ou trincado, quer dizer, ele não teve a secagem dele conforme manda, né, o fabricante, aquelas 72 horas para poder expulsar toda a água, aquela coisa toda. Muitas vezes queima-se etapas nessa área, nesse aspecto, e consegue deixar para a gente danos lá, quando a inspeção a gente observa que houve trincas em refratário. Então, tudo isso eu estou dentro da câmara de combustão. Eu estou dentro da câmara de combustão, observando tudo isso aí, através de uma transferência de calor que aconteceu. Eu tenho lá dissipação de calor muito forte e eu tenho que achar alguma coisa que pode ter acontecido durante uma campanha. Então, está aqui a câmara de combustão. Nós vamos para a câmara de água. Né? Câmara de água. Eu tenho uma alimentação de água. Essa água ela tem uma densidade, ela vai percorrer um caminho descendente, vai alimentar a parte baixa da caldeira,
e aí começa a transferência de calor mais uma vez, né? Começa, eu digo, mais intensa, e é onde vai começar a transformar essa água em estado líquido em estado de vapor. Nós sabemos que na parede d'água, no primeiro terço, nós temos aqui o estado líquido, e depois líquido, vapor, e vai chegando a um título quase 100% aqui, já entregando na câmara de vapor. Então, câmara de água, né, sendo alimentada, e ela estabelece uma circulação natural para alimentar as paredes d'água, os tubos que estão precisando receber calor para transformar essa água em vapor. Então, esse é o caminho, né? Então, câmara d'água, câmara de água, câmara de combustão, câmara de vapor, câmara de água, câmara de combustão, câmara de vapor. Então, esse percurso, muita coisa pode acontecer na câmara de água, na câmara de combustão, câmara de vapor. Vamos mais, sempre deixando aqui para que a gente não esqueça dessa fundamentação de 3 áreas fundamentais, que é combustão, água e vapor. E o vapor é água mais calor. Trouxe aqui um esquemazinho, onde mostra um tubo de uma parede d'água, onde eu estou recebendo aquela água que veio lá da câmara de água, alimentando a parte baixa. Veja você que aqui eu tenho um início de uma ebulição, né, que está atingindo aqui uma temperatura de saturação, começa a ter uma ebulição nucleada e vai água se transformando em vapor. Chega aqui, eu tenho apenas vapor a título quase 100%, que vai para a câmara de vapor. E assim, do lado está aqui a geração de calor, transferindo essa energia para mudar o estado de líquido para vapor. E aqui nós temos, né, que a gente vê um fluxo de névoa, que é essa parte mais alta da parede d'água. Eu tenho um fluxo anular, né, anelar, que ele tem aqui a parte ainda, você vê na parede, tá? Tem um filme de água ainda, que ainda ele resiste, né, até se transformar todo em vapor. Eu tenho um fluxo de água intermediário e o fluxo de bolha, que é o início da ebulição, e na parte baixa exatamente a alimentação de água. Então, água, vapor, vindo da câmara de água, ok? Então, eu tenho aqui transferência de calor na área na câmara de combustão, nos 3 modos de transferência: condução, radiação e convecção. A gente vai ver isso aí mais na frente. Nós estamos aí já com 30 minutos, vamos ver, correr um pouquinho. Aqui está uma figura que mostra mais da intimidade aqui no interior tem o tubulão de vapor, né? Onde aqui fica parte da câmara de água, tem o feixe de convecção, onde eu fico na parte aqui de trás, quer dizer, a parte mais distante da câmara de combustão, eu tenho os tubos Dowcomer, são os tubos de corrente descendente, e os tubos Reiser, que aqui também ele gera vapor também, nesses tubos aqui. Esse feixe de convecção, ele faz um movimento circular, por diferença de densidade, a água desce, vapor sobe. Água desce, vapor sobe. E essa água que desce também, ela alimenta a fornalha, alimenta a câmara de combustão, as paredes d'água. Então, tudo que está entrando com água, mantendo o nível, é conduzido para a parte baixa da caldeira para absorver calor e subir em forma de vapor para alimentar a câmara de vapor, acumulando aquela fonte de energia, aquela massa energética que eu preciso atender o meu processo. Isso aqui está mais completa, você vê que o vapor saindo de forma, vou falar, forma saturada, ele precisa sofrer um superaquecimento. Aqui está mostrando o superaquecedor, ele volta ao vapor que, ora, está sendo acumulado aqui em forma de vapor saturado, ele abandona o balão
e vai para um conjunto de serpentinas, onde recebe mais calor, agora aqui calor sensível, e vai para a temperaturas mais elevadas, mantendo a mesma pressão. Tá? Bom, uma parte da caldeira que é muito importante, a gente não deixa de mostrar, não pode deixar, é o tubulão superior, né? Tubulão onde eu tenho aqui coexistindo a câmara de água, a um nível mantido aqui sob controle, e acima desse nível, a câmara de vapor. Esse tubulão, ele tem coisas muito interessantes a ser visto. Primeiro, esse tubo aqui é um tubo de mais ou menos 4 polegadas, depende da vazão da caldeira. Ele é um tubo que alimenta a água da caldeira. Ele traz água, né, lá do economizador, de um recuperador de calor do economizador, e alimenta, mantém o nível. Ou seja, mantém o débito aqui de água para atender a demanda da produção de vapor. Então, esse tubo aqui é um tubo que ele é instalado ao longo do eixo do tubulão. Ele tem furos, né, aqui ao longo. É muito importante na inspeção, quando você entrar, olhar se esses tubos eles estão com incrustação, que muitas vezes a água, tratamento de água, ele tem alguma ineficiência, né? Uma deficiência, então ele traz alguns sais, aí cria incrustação, e essa incrustação endurece e vai criando uma perda de carga. É importante ver essa pressão de alimentação de água, porque quando se abre isso aqui, eu já peguei tubos com quase esse tubo aí obstruído, né? Esses furos. Então tinha dificuldade até na alimentação, tendo distúrbio até no controle de nível. Então é muito importante que observe a inspeção desse tubo. Muito simples. Agora observe também aqui, tem uma chapa defletora. Olha a chapa defletora. Essa chapa defletora, ela recebe os tubos, o vapor que vem dos tubos raios, ou seja, em corrente ascendente. Esse vapor ele não pode ser conduzido diretamente nessa massa líquida, na câmara de água, né, que aqui tem a câmara de água, porque criaria uma turbulência e haveria uma perturbação no controle de nível. Então, esse vapor ele é conduzido de forma periférica nessa região e é liberado na parte fora da câmara de água. Ou seja, esse vapor ele vem lá da parte de baixo da caldeira, né, da parte baixa, e ele vai até a parte superior, ou seja, a parte fora do nível da caldeira. E aqui ele toma o destino natural, que é a saída do tubulão. E entre a saída e essa câmara de vapor, tem um demister aqui, tem um separador de gotículas, porque esse vapor aqui é um vapor saturado. Ele está aí em torno de 95, 98 de vapor. O resto é umidade, tem 2, 3% de umidade. Então, essa umidade, para não sobrecarregar o superaquecedor, eu consigo aqui colocar, eu devo colocar um separador de gotículas. Essas gotículas vão encontrar aqui barreiras, ou seja, dificuldade para se locomover, como elas são mais densas do que o vapor, elas vão ficando no meio do caminho e recolhidas por esse tubo coletor. São drenos. Esses aqui são drenos que traz de volta essa massa líquida para a câmara de água. Então, ela vem aqui. Se eu deixasse esse dreno acima do nível, essa gotícula terminaria se reincorporando ao vapor. Então, eu não estaria fazendo nada. Então, esse dreno ele vem para a parte mais baixa da câmara de água, a fim de reincorporar esse líquido à massa de água, e daí ela alimenta, desce para ir volta a ser vapor, ok? Então, esses são os internos. Agora, tem um ponto aqui, uma tubulação de menor diâmetro, ela é para a operação, né, o trabalho da descarga contínua. Porque a gente sabe que a água da caldeira, ela entra, traz alguns sólidos e vai concentrando. Então, aqueles sólidos concentrados mais pesados, maior densidade, ele vai através dos downcombers e vai para o tubulão inferior ou para os coletores inferiores para serem descartados, para serem descarregados.
esses mais pesados. Agora, tem uns sólidos, a densidade dele aparente é bem próxima da água, eles não conseguem ter esse movimento descendente. E ele tem que ser eliminado através dessa descarga contínua. Então, a descarga contínua é muito importante para o controle da concentração de sólidos totais na caldeira. Em operação, tem operadores que eu já vi, ele quando perde, porque ele mantém essa descarga aberta. Não, bicho, ela mantém fechada, né? Isso aqui tem que manter aberta. Aí mantém fechada, porque não perdeu o nível, a descarga. Mas isso aqui é uma contribuição pequena, não deve fechar. Ele deve ver o problema, né, da descarga, da perturbação do nível, mas não fechar a descarga contínua. Importante saber, quem tem caldeira de balão, duplo balão superior e inferior, no balão inferior, que é o balão de lama, como o próprio nome diz, ele coleta os sólidos, né? As concentrações de sólidos, que o vapor ele sai com sólido zero praticamente, e os sólidos que vêm na água vão se acumulando aqui dentro. E eu descarrego na descarga contínua, na descarga de fundo. Então, lá embaixo, no túbulo inferior, vocês vão ver na geratriz inferior, tem uma cantoneira, deve ter uma cantoneira, invertida, a cantoneira L, abas iguais de 4 polegadas, que ela forma um túnel de sucção. Ou seja, às vezes a minha caldeira tem um tubo só de descarga de fundo, outras tem 2, outra tem 3, mas sempre na geratriz inferior do tubulão. E internamente, essa cantoneira L de abas iguais de 4 polegadas, ela forma um túnel. Quando eu abro a minha válvula de maneira rápida, que deve ser uma válvula de abertura rápida, fecho rápido, então ela cria uma depressão, puxando toda aquela lama, desde uma cabeça do tubulão a outra cabeça, para o ponto de descarga. Se assim não fosse, se eu não tivesse essa cantoneira, apenas faria uma sucção em torno do tubo que está ligado à válvula. E aquela lama, aquele volume de lama que está na cabeça dos tubulões, não seriam succionados. Então, a gente precisa observar essa cantoneira. Ela tem uma folga entre o costado do tubulão e a aba, né? Então, ela tem ali em torno de uma meia polegada tal, para poder dar um canal de sucção, para dar a circulação da lama, para dar a circulação e criar aquele túnel de sucção que dá uma eficiência muito boa na descarga de fundo, que é uma descarga periódica, hora em hora, depende do ciclo de concentração, e rapidamente, 5 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Isso calculado através das análises laboratoriais, ela diz lá o tempo que vai ser dada a descarga e o tempo de duração e o intervalo entre descargas. Observar essa questão da descarga de fundo lá no tubulão inferior é muito importante. Ainda na câmara de combustão e câmara de água e vapor, eu estou mostrando aqui a parede d'água e a evidência de um coletor. Isso aqui é muito importante, esse coletor. Esse coletor, ele recebe tubos em direções diferentes. Então, muitas vezes, uma parede vertical entrega vapor ou água a uma parede, quer entregar uma parede horizontal, tem que usar artifício de um coletor, né? Você não pode estar fazendo curva, então entrega um coletor e ele distribui. Então, qual é a particularidade desse coletor? Tem uma coisa interessante. O coletor, ele é um ponto que deve ser bastante observado em termos de perda de espessura, trincas em cordões de soldas, porque ele leva muita solda, né? Esses tubos normalmente são soldados, muitas vezes são mandrilhados, aliás, soldados, porque ele tem bocais aqui, né? Então, ele precisa ser muito bem observado nessa questão de solda. Tem uma massa enorme, então aporte de calor nele é muito grande quando na sua fabricação, apesar dele sofrer tratamento de alívio e tal, mas a gente precisa observar como é que são essas junções, né? Outra coisa também que é muito importante observar na operação, é que às vezes o operador ele perde o controle do nível, o nível sobe e tal, e ele quer ajudar a válvula de controle de nível dando descarga, mas ele não, a descarga de fundo está lá programada para dar, ainda ele não quer mexer naquela programação, aí ele abre a descarga do coletor. Bom, isso aí é um erro operacional grave.
Nunca, nunca, nunca se deve dar descarga em coletor com a caldeira em operação. Aí você diz, pô, Abelardo, por que isso? Qual é o problema? Eu dar uma descarga. Pô, eu dou descarga, nunca aconteceu nada. Pô, o que é... Bom, veja bem, eu estou com o coletor, ele está chegando água, saindo água. E essa água tem uma velocidade crítica para estabelecer a boa recepção de calor. Se eu abro uma derivação, que é a descarga do coletor, eu vou perturbar o equilíbrio de velocidade do fluxo dentro dos tubos. Se essa descarga for longa, eu posso até, e for repetida, eu posso até começar a ter superaquecimento, ou sobreaquecimento da tubulação afetada, naquele ponto que eu estou dando a descarga, que normalmente o coletor tem dreno numa cabeça e tem dreno na outra extremidade. Então, às vezes, abre as duas, abre um lado, abre o outro. Então, precisa ter cuidado e orientar ao pessoal de operação, ou quando for trabalhar numa inspeção, verificar nesses pontos de extremidade se tem sinais de sobreaquecimento. Tá? E observa lá o controle de nível, vai lá no SDCD, pega a carta, vê como é que é o nível, se o nível sobe muito, se o nível ele perde, está sempre acima. Então, como é que você controla? Então, você vai pegar, muitas vezes, danos, observando lá o controle de nível, que ele denuncia, né, essa manobra de dar descarga em coletor. Ok? Riva, você pode me dar aí o tempo aí, como é que está a coisa? Ainda tem bastante coisa aqui. Maravilha, são 20 horas e 50 minutos, né? No final, pessoal, a gente vai abrir para umas perguntinhas, 3, 4, 5 perguntinhas, tá? Mas está indo bem, professor. Tá indo bem. Eu tenho mais tempo, vou dar uma corridinha mais aqui. É porque eu me empolgo muito aqui, termino me perdendo no tempo. Tranquilo, mas vamos lá. Tranquilo. Bom, agora vocês sintam-se todos dentro de um tubulão de caldeira. Tá, todo mundo entrou no tubulão de caldeira? Não, todo mundo não. Vamos entrar. Escolher um aí. Você, Iva, entra no tubulão de caldeira. Tá aí, você está dentro do tubulão de caldeira. Tubulão superior, onde a gente viu. Tem aqui, ó, essa coloração, isso é magnetite, isso é proteção, é bom tratamento de água, tá? Ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, meu tubulão, aqui, tô achando um diâmetro grande, esse tubulão, mas parece ser o tubulão de alimentação de água. Aqui, aqueles drenos que eu falei a você, ó, a água, a câmara de água vai estar a 50%, o nível da água tem que estar cobrindo esses tubos aqui, ó. Esses tubos são os tubos da Alcômer. A água entra, desce por esses tubos. E, ao descer e ir para a parte de baixo da caldeira, sobe em forma de vapor. A gente só vai ver o vapor chegando aqui embaixo dessas chapas. São painéis que fecham a lateral do tubo, né, do tubulão, e o vapor ele vai circular e vai sair aqui por cima em direção ao demister, ao separador de gotículas. As gotículas que não conseguir sair, elas vão ficar retidas, vão ser devolvidas através desses drenos. Então, está aí um tubulão, o interior de um tubulão de vapor, né, que a gente tanto está acostumado a entrar para fazer as inspeções. Tá? Bom, aí, mais uma vez, um conjunto geral. Eu estou entrando com água de alimentação a uma temperatura de 120 graus, com densidade D1 e temperatura T1. E aqui estou saindo, ó, com vapor, tá vendo aí? Vapor, mais água aqui, com 253 graus, com densidade D2, temperatura T2. Então, densidade D1 maior do que D2, porque senão a água não desceria. Então, a densidade de água 120 graus, ela vai descer, fazer aquele movimento, aquela circulação natural e alimentando as paredes da água, a ponto de que essa água se transforme em vapor a uma temperatura de 253, no caso dessa caldeira, com densidade menor e temperatura maior. Tá? Aqui o vapor em peso, né? Eu estou aqui com 5%, né? Aqui eu estou com... Eu preciso entrar com esse vapor, ele depois saindo aqui, ele vai para um superaquecedor. Tá?
Então, ele vai sofrer um superaquecimento. Então, eu tenho aqui a circulação, setinha mostrando, movimento aqui anti-horário, olhando desse ângulo, né? Circulação natural, todos os tubos de subida, os riser, né? Aqui a câmara de combustão, as três partes da caldeira: câmara de combustão, câmara de água abaixo do nível, aqui ó, tubulão de lama, né? E aqui câmara de vapor. Acabou a caldeira, não tem mais nada. Daqui o vapor sai superaquecido, vai embora. Os gases, Belardi, e os gases? Bom, os gases saem com bastante energia térmica. Eu não posso jogar esses gases quentes na atmosfera porque eu estou perdendo energia. O que é que eu faço? Eu reutilizo esses gases de uma outra forma, fazendo um pré-aquecimento ou um aquecimento na água de alimentação. Essa água que entra aqui com 120, eu posso entrar com ela a 180, a 160, né? Passando ela passar por um economizador. Olha o nome, economizador. Economiza o quê, gente? Combustível. Opa, combustível, boa. Então, eu vou instalar meu economizador aqui. Mas a caldeira geraria vapor, sim. Sem o economizador não tem problema. Só que é uma caldeira pouco econômica. Mas aí tudo bem, tá? Eu já aqueci minha água. Posso aproveitar mais? Posso. Aproveitar esse calor em quê? Os gases ainda estão com 300 graus. O que é que eu faço com isso? Rapaz, eu preciso aquecer o ar de primário, o ar que alimenta a minha combustão. Quando eu aqueço o ar primário, a minha combustão melhora bastante. A eficiência dela melhora. Eu preciso usar menos excesso de ar, beleza? Então, eu uso o meu pré-aquecedor. Agora, não tem bônus sem ônus, tá? O economizador, ele tem sérios problemas de manutenção, são tubos, áreas grandes de troca-tempo. O pré-aquecedor de ar, ele também tem problemas de manutenção, né? Problema de corrosão muito séria, principalmente nas regiões frias, né? Por formação de H2SO4, quando você tem combustível com elemento ativo da combustão enxofre, ele, quando reage com o oxigênio, ele cria um óxido de enxofre, um SO2 e SO3, e esse óxido, ele não pode ver uma gotícula de água. Gotícula de água, não é vapor, água. Uma gotícula de água, aí ele, reage na hora. Então, H2O com SO2, SO3, ele dá H2SO4 na hora, ácido sulfúrico. Aí começa a atacar a parte fria, né? Então, às vezes você termina uma campanha, o teu pré-aquecedor de ar na entrada do ar primário, o tubo, você por fora você não vê nada, mas se você der um toque, ele é uma casca de ovo. Ele está com a espessura super fina, porque ele foi corroído internamente lado dos gases. Lado do ar, não aconteceu nada. Lado dos gases, onde houve a condensação, houve a formação de H2SO4. Isso acontece também no economizador. Por isso que a gente não deve entrar com água inferior, com temperatura inferior a 90 graus. Sempre você trazendo do desaerador água a 120 graus. Porque água de alimentação com abaixo de 90 graus na entrada do economizador é considerado zona fria. Vai acontecer a condensação, o ponto de orvalho, né? O dew point. Então, o ponto de orvalho aconteceu, se tem enxofre, se tem SO2, SO3, vai ter o H2SO4. Aí, doutor, é corrosão e das brabas. E daí você precisa ter cuidado, quer dizer, na inspeção, verificar onde é que é a entrada de ar, qual é a temperatura de alimentação. Aí o cara chega, não, rapaz, eu não consigo colocar 120 graus a água no desaerador porque a bomba cavita e tal. Isso é uma questão a analisar. O desaerador, ele tem um papel muito importante e ele só desempenha o papel dele a 120 graus. Que ele vai conferir a água, um nível de eliminação de oxigênio e de O2, de gás dissolvido, na ordem de 7 ppb, parte por bilhão. Mas você tem que estar com a água a 120 graus, saindo do zerador a 120 graus. Se não, você vai trazendo
gás dissolvido para dentro da água, já é outro problema de oxidação, de corrosão dentro da sua caldeira. Tá? Então, muito importante ter esses parâmetros e a gente não pode negligenciar. Então, está aí um conjunto. Bom, mais uma vez, naquela questão água, vapor igual água, calor. Eu estou dando calor, eu tenho água, líquido subresfriado, eu tenho aqui a minha temperatura de saturação, vapor se transformando, água se transformando em vapor. Chegando aqui, doutor, eu defino, eu preciso de vapor saturado ou superaquecido? Ah, superaquecido. Então, doutor, minha caldeira vai ter um superaquecedor, vou dar meu grau de superaquecimento, aumentando meu pacote energético e mandando lá para o usuário que vai ter a sua cota de energia. Né? Então, esse aqui é o que acontece dentro da caldeira. Dentro do tubulão, a câmara de vapor chega até aqui. Né? Câmara de vapor, vapor saturado, e saindo da câmara de vapor, eu vou agora para o superaquecedor, que é esse trecho da curva que vai me conferir uma entalpia, né, maior para beneficiar o funcionamento, a eficiência das minhas máquinas que consomem vapor. Ok? Esse é um gráfico bem conhecido. Bom, calor. Estou aqui, vapor, água mais calor. Pô, mas calor, cara. Como é que eu transfiro esse calor, hein? Calor, vamos lá, na caldeira. Parede d'água. Parede d'água. Câmara de combustão. Olha lá, eu dentro da câmara de combustão. Parede d'água. Que tipo de transferência de calor eu tenho ali? Radiação, condução e convecção. Aí, tá bom, eu volto já aqui. Zona de convecção, condução e convecção. Superaquecedor, ele voltou para dentro da câmara de combustão. Eu vou voltar a ter radiação, condução, convecção. Economizador, condução, convecção. Pré-aquecedor, condução, convecção. Gente, hoje a gente observa as dimensões das caldeiras. São caldeiras hoje de 30, 40 metros de altura. Pô, você precisa de elevador para você estar circulando, subir naquela parte superior da caldeira, né? Então, mas, pô, por que tão alta? Por que não aumenta nas laterais, né? Por que a gente não... Então, o que acontece? Então, tem um ponto de equilíbrio aí entre volume de fornalha, né, e a carga térmica que você deve trocar para fornecer aos tubos da parede d'água uma quantidade de calor capaz de produzir aquela massa de vapor que está projetada. Agora, o mais importante é que a gente pode chegar e dizer assim, então, olha, eu quero que a minha caldeira tenha um máximo de área dentro da fornalha. Por quê? Porque é lá que acontece o fenômeno de transferência de calor por radiação. Sim, Abelardo, mas o que tem isso aí? Sabe o que é? É que a fórmula de transferência de calor por radiação ela é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Olha lá. Então, aonde que tem maior temperatura numa caldeira? Câmara de combustão. Opa! E onde é que acontece a troca por radiação? Na fornalha. E qual é a relação? É a quarta potência da temperatura. Meu amigo, é lá que eu vou botar a área de troca térmica. Então, hoje você vê caldeiras com fornalhas altas, porque é o ambiente de maior troca térmica, de maior eficiência de troca térmica. Né? Aí você diz, pô, Bela, então o fez de convecção, ué, então tem caldeira que está eliminando, que elimina o balão inferior. São caldeira monodromo, a caldeira só tem um tubulão superior. Porque o feixe de convecção, ele tem um poder de absorção muito baixa, né? Então, baixa assim, em relação à parede da fornalha. Então, hoje você já consegue aumentar a área, o que você tira do eixo feixe de convecção, você joga para a fornalha, né? Então, isso aí é uma jogada que hoje os projetos, né, eles hoje estão adotando, eles não, já tem algum tempo. Então, hoje a gente já vê que as caldeiras são bastante altas, tem painéis de parede d'água que são verdadeiros prédios de, sei lá, 10 andares, 3 vezes 3, 30, 10 andares, são caldeiras altas. Então, isso é muito interessante, a gente entender por que essas caldeiras estão explorando tanto a área da fornalha, por conta da quarta temperatura da radiação, viu, gente? Doutor. Então, tem um gráfico aqui bastante interessante que eu trouxe para vocês, mostrando
a contribuição. Olha só, aqui eu tenho aqui, ó, superfície de transferência de calor. Aqui, na zona de parede d'água. Olha a superfície de absorção de calor. Ó, tem que ser maior aqui, ó. Beleza? Então, a zona de convecção. Olha, é o contrário. Então, por isso que ela tende a desaparecer. É o contrário da fornalha, tá? Ela tende a desaparecer porque ela é o contrário. O superaquecedor, opa, legal, está na zona, né, de radiação. Então, olha ele aqui. Agora, a caldeira acabou aqui, ó. Acabou daqui para baixo, tá? Então, o que eu tenho que trabalhar é pesado aqui na fornalha, muito pesado aqui no superaquecedor, tá? O resto aqui para cima, economizador e pré-aquecedor, é recuperação. O economizador, você vê que é quase 1 para 1, tá? A relação. Agora, olha o pré-aquecedor de ar. Tem tamanho besteira, viu? É área pra caramba, tubo que você não acaba mais corroendo lá e tal. E você, ó, ele tem um... Mas ele é importante, porque cada 10 graus Celsius que você eleva de temperatura no ar de combustão, ar primário, você está ganhando ali em torno de 0,5 a 0,6, 0,7% no rendimento da caldeira. Então, é importante o pré-aquecedor. Agora, aqui a gente vê o trabalho que ele dá na manutenção, cara. É muita área de aço, né, para você manter e brigar com aço fúrico, tá? Agora, Belardo, mas o aço fúrico, como é que é? Bom, a caldeira, se ela tem muita frequência de entrar em operação, sair de operação, entrar de operação, é pior. Porque ele sempre, quando entra em operação, passa pelo dew point. Quando sai de operação, passa pelo dew point, pelo ponto de orvalho. Então, o bom da caldeira é não parar nunca. Aí você não tem essa formação de aço sulfúrico. Mas, pô, a gente sabe que não é assim, né? Então, uma caldeira passa 1 ano aí, 2 anos operando, mas ela tem as paradinhas dela, nessa parada ela forma o aço sulfúrico. Então, caldeira que tem uma frequência grande de troca, de saída Opa, professor. Caiu a internet, foi? Travou ou não? Professor, tá sem som. Volta um pouquinho aí que tá sem som. Também não estou ouvindo nada, não. Acho que a internet dele deu uma travada. Aguenta aí. Alô, boa noite. Estou ouvindo nada. Ô, professor, parece que a internet dele caiu. Aguenta aí que ele já vai concluir. Só mais 2 minutinhos. Ok. Ok, tudo bem. Parece que caiu, não foi? perdeu. Você... Eu não... É. Tá legal? Hein? Está voltando. Oi, voltou? Tá voltando. Sua conexão de rede... Normal aqui. Normal. Tá normal. Beleza? Vamos lá. Normalizou, beleza. Ok. Então, eu vou voltar um pouco aqui, porque eu acho que essa figura aí, você chegou a ver? Alguém responde para mim? Sim. Então, ok. Então, vou passar ela, vamos em frente lá. Então, eu estou falando agora de superaquecedor. Então, o superaquecedor, ele tem posições relativas à fornalha. Então, quando eu tenho o meu superaquecedor na zona de convecção aqui, entre os tubulões, ele é chamado superaquecedor de convecção. Eu tenho ele na zona de radiação,
e tenho ele na zona mista, ou seja, radiação e convecção. Tá? Então, isso me leva a um tratamento, dizer o seguinte, qual o melhor dele? Então, é a questão da velocidade. Então, é quanto eu vou ter que trabalhar o meu sistema de controle para estabelecer ou especificar uma temperatura. Porque eu tenho lá eu sou fornecedor de vapor de utilidade e eu tenho lá uma turbina de 10 megas lá e tal, que ela precisa lá uma temperatura cravada lá de 500 graus na entrada lá do meu vapor. Caramba, o meu superaquecedor tem que especificar isso, cara. Apesar de tendo variações de demanda e tal, eu preciso especificar essa temperatura. Para isso, eu tenho um superaquecedor primário e um superaquecedor secundário. Entre os dois, eu jogo aqui um controle de temperatura, uma válvula de temperatura, onde ela vai estar lançando dentro do ambiente de vapor uma massa de água, né? E aí ela vai dando a massa de água capaz de estabelecer e especificar a temperatura do vapor na saída aqui, ok? Então, é isso que eu tenho, usar o meu superaquecedor, a posição dele, com... Acho que é a conexão do professor. Tá caindo aí. Tá travando. mais água no controle. Esse aqui é mais estabilizado, o misto. Então, é importante, quando depende do teu usuário, da exigência do teu usuário, é que você vai conseguir fazer o teu controle aqui. Então, está aqui um desse superaquecedor, ok? Professor? Alô? Alô? Professor? Oi? Ficou mudo, sem internet, está ouvindo nada. Pode voltar um pouco o assunto? Atrasar, pode quê? É um pouco. Ficou mudo, sua internet deve ter caído, fiquei ouvindo nada. Meu Deus do céu. Tá. Foi só esse minutinho agora, professor. Foi só esse exemplo aí. Bom, esse exemplo, todo mundo viu aqui o de superaquecedor, entendeu a questão de superaquecedor? Alguém pode sinalizar que está ok? Viu aqui? Beleza? Vamos lá. Beleza. Sim, sim. Então, vamos lá. Ok. Bom, fechamos então, gente, a questão da câmara de vapor e câmara de combustão. Agora vamos para a água, né? Câmara de água. Caramba. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto é que a gente acha a vida útil de uma caldeira? Bom, integridade eu vou fazer com 25 anos, caldeira vai durar 50 anos, 60 anos, não sei. Depende da... Mas o tempo de uma caldeira, ela está muito ligada, quase diretamente proporcional à qualidade da água. Quando a água de uma caldeira não é bem tratada, a vida dessa caldeira ela é encurtada. Por quê? A gente tem vários parâmetros de uma água que eles são agressores, né, ao metal a qual ela tá contida. Então, aqui é um gráfico onde mostra a questão da alcalinidade da água. Então, se você pega aqui, ó, uma água ácida, né, olha só a taxa de corrosão. Aí você vai levando esse pH para neutro. Olha o que está acontecendo com a taxa de corrosão. Opa! Chegou aqui ao mínimo. Bom, ao mínimo, muito bem. Ele tem uma faixa. Faixa entre 9 e 11 é onde acontece a taxa menor de corrosão. Se eu aumentar esse pH, ir para 14, aumentando lá, ele volta a crescer a taxa de corrosão. Então, eu tenho um compromisso com a qualidade da água e manter esse pH nessa faixa aqui, para poder manter minha caldeira. Então, muitas vezes, a operação perde esse controle, recebe condensados, às vezes contaminados, ou alcalino, ou ácido, e aí perde esse poder, né, essa faixa de menos agressividade, e aí vai se acumulando danos.
Não, botou aqui uma contaminação, a caldeira amanhã está... Não, mas ele vai acumulando tanto, acumulando. Então, o que acontece o pH? Qual é o efeito de um pH fora dessa faixa? Sabe o que acontece? Acontece, rapaz, é a corrosão uniforme. Você põe um tubo com espessura 3,8, 4,2, depende lá a pressão, tal, cálculo de pressão. Aí você consegue, quando você passa um ano, 2, uma campanha, você começa a medir, vai medir na inspeção a espessura, aí você vê a redução. Agora, uniforme, ela pega uniformemente e sai uma redução. Você pega e vê, caramba, o que está acontecendo? Pode ver, é controle pH. Tá? Que é diferente de uma corrosão localizada. Tá? Então, cuidado com o pH, isso é muito importante. Bom, outro tipo de corrosão causado pela água tem a fragilização por hidrogênio. O hidrogênio atômico, ele se difunde entre os grãos da rede cristalina. Então, os que estão ali, o hidrogênio entra em furão. Então, ele vai no metal reagindo, aí com carbeto de ferro e tal, aí forma um gás metano, CH4, que exerce uma pressão parcial altíssima, produzindo fraturas, até ruptura, que pode ser súbita. Então, veja aqui um desenhozinho aqui, ó. Então, houve a migração de hidrogênio, ele reagiu com carbeto, formou metano, olha o metano confinado, sob pressão, isso aqui vai romper. Então, fragilização por hidrogênio, ocorre em caldeiras com pressões acima de 60 kg por centímetro quadrado. Tá? Água, câmara de água. É um aspecto de uma corrosão cáustica sob depósito, corrosão alveolar. Então, alvéolo profundo, que encerra uma espessa camada de produto de corrosão. Então, é um tubo de caldeira, está aí. Tá? Essa aí, a soda cáustica também, né? Então, corrosão cáustica sob depósito. Oi. No meu caso, no slide aqui, travou onde você apresentou o vapor, a água e caldeira. Não tá mudando o slide aqui da apresentação para mim aqui, não. Não sei os demais aí, mas para mim travou aqui. Também tá a travado. vossa sai normal. Rapaz. E aí, tá travado em que slide aí? Tá travado aqui na água, não? Água? Chegou água, não? Não, negativo. É vapor, água e calor. Então, Antes que você começou a falar do pH. Não, eu estou aqui no dessuperaquecedor. Superaquecedor, todo mundo viu? Tá aí? Já viu? Dessuperaquecedor. Dessuper. Professor, tem uma abazinha que o senhor abriu aí, ó, localizar a página, tá vendo? SEAL. Aí, ó, pode ser isso aí que tá travando a tela, entendeu? É da apresentação, ó. Fecha ali um X, tem um X lá em cima. Aqui. Ó, localizar na página. Eu estou aqui na página 24, aqui tá localizado, tá bem aqui. Ok, beleza. Agora tá travado aí por quê? Está na 24, né? Eu estou na 24, tá aqui, ó. Slide 24. Faz uma troca de slide só para verificar se nós vemos essa troca também. Pode ser a conexão dele. Professor, pronto. Agora tá mexendo. 24 de 59. Campo de aplicação. Ok. Agora voltou normal. Voltou normal. Eu estou aqui no slide 24. Superaquecedor, tá ok? Vamos lá? Ok. Então, eu estava falando de água. Chegamos aí? Não. Água, aqui na pH. Ok, percebeu aqui, vapor, água, calor. Então, um gráfico, você mostrou um gráfico aí com a curva do pH, isso aí. Okay. É um gráfico de ataque, reativo e pH. Tá certo. Pronto, isso aí. Ataque. Ok, estamos aí, ok? Na slide 25. Então, eu estava falando aqui a questão do ponto baixo dessa curva é onde a gente deve trabalhar com o pH da caldeira. Está entre 9 e 11, tá? É onde há a menor taxa de ataque.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, e há muitas perdas de controle, e quando a gente verifica, a caldeira está com corrosão uniforme, então redução da espessura de tubo por conta disso. Vamos em frente. Fragilização de hidrogênio, slide 26. Eu estou aqui na fragilização do hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele migra através dos cristais metálicos e ele reage com carbetos e cria um gás metano. Esse gás metano, com uma pressão parcial muito grande, ele rompe o metal. Então, isso é uma coisa com caldeiras que trabalham acima de 60 kg por centímetro quadrado. Tá? Então, eu tenho aqui também uma corrosão cáustica, né, sobre depósito, mostrando aqui, são corrosão alveolar, profundo alvéolo, que encerra uma espessa camada de óxido. Né? Eu tenho aqui mais outra camada, aqui outra corrosão cáustica sobre o depósito, né? Presença acentuada de tubérculos, ó, são vários alvéolos, não são tubérculos, eles são espalhados, né? Ele tem uma forma irregular. Muito bem. Então, você viu o estrago que faz uma água, né, quando ela não bem tratada, quando não bem... Agora, ela ainda pode causar um problema de incrustação. Caramba! Tem esse esquema aqui, no slide 29, estou mostrando aqui. Então, você vê que a incrustação, ela tem uma camada de 0,6 milímetros aqui, ó. Então, parede do tubo, tem a camada e tem a água. Então, esta camada aqui, ela está deixando chegar aqui dentro, ó, da água uma temperatura de 254 graus. Tá? 254 graus. Agora, esse mesmo esquema, eu tenho aqui, ó, 254, agora eu tenho uma perda diferente. Eu tenho aqui 42 de diferença da temperatura de fora aqui do isolamento com a temperatura interna. Só o fato de ter essa incrustação. Tá vendo? Então, ela é uma barreira térmica. E 1 milímetro de incrustação já reduz em muito a eficiência da caldeira. Então, é uma sinalização que nós temos que cuidar dos sais, né, na caldeira, então, da água da caldeira. Então, sais de magnésio, sais de cálcio. Então, tem caldeira que não pode trabalhar sem uma água desmineralizada. A partir de 42 kg a força de vapor, você deve ter água desmineralizada. Então, abaixo disso, você pode ter um bom tratamento de abrandamento, né? Mas você, a partir de 42, é água desmineralizada para evitar essa incrustação e tirar esses sais, ok? Bom, espuma, formação de espuma. Todo mundo está bem aí? Ok? 29 e tal, 30. Perfeito. A espuma, formação de espuma e arraste. Rapaz, arrastes são gotículas de água no vapor. Causa, então, o quê? Danos internos do tubulão de vapor, nível alto, variação brusca de carga. Então, quando você está naquele aquele nível paradinho, tudo controlado, a geração de vapor, as gotículas estão saindo, fluindo naturalmente, você não tem essa formação. Mas quando começa a haver perturbação do nível, aí sólidos totais, você começa a ter uma turbulência naquela câmara de água que começa a permitir arraste. Esse arraste sobrecarrega o superaquecedor. Quando o superaquecedor não é capaz, sobrecarrega a tubulação de vapor, e já vimos casos que chega a atingir a turbina, quebrar palheta de turbina, empenar eixo de turbina. Evidentemente que é um Rio São Francisco jogado na tubulação de vapor. Mas a gente tem que evitar, controlar essa formação de espuma, né? E evitar o arrasto. Tá? A espuma ocorre com sólidos, alcalinidade, matéria orgânica. Tem casos que acontece com você, é muito importante que a água de alimentação ela tenha o reaproveitamento de condensado. Ora, o vapor vai lá, entrega o pacote energético, ele condensa, retorna como um líquido. Por que eu vou jogar esse líquido fora? Não, é condensado, aproveito. Eu vou economizar energia, eu vou economizar combustível. Mas o processo pode provocar contaminações nesse condensado. Eu tenho que dar um tratamento nele antes de reaproveitá-lo.
Muitas vezes essa contaminação é tão forte, tão intensa, que traz contaminantes para dentro da caldeira, formadores de espuma. Então, a alcalinidade altera completamente. Aí, o que acontece? O pH cai, o cara vai jogar soda para corrigir. Resultado, doutor, é criação, é geração de espuma que você tem que parar a caldeira. Parar. Quando dá uma entrada nessa, que o pH cai muito, e você identificou a injeção de condensado com contaminantes alcalinos ou ácido, você tem que parar a caldeira, drenar, lavar, não tem outro jeito. Não adianta querer salvar a lavoura, não. Vai ser pior. Então, porque você vai gerar muita espuma, vai botar muita espuma na tubulação, vai contaminar, purgadores começam a trabalhar loucamente e vai botar nas suas turbinas aí uma massa de líquido que pode empenar eixo, quebrar a palheta, aí o prejuízo é muito grande. Então, os efeitos de contaminação no vapor, depósito nos superaquecedores e turbinas. Precisa ter muito cuidado com isso. Então, existe aqui um resumo de causadores de alcalinidade, né? De alta ou baixa, gases dissolvidos, né? CO2, O2, cloretos. Então, isso tudo provoca corrosão, provoca incrustação. Né? Da incrustação, provoca corrosão. Aí vem o arraste, os sólidos alcalinos, alcalinidade, matéria orgânica, arraste. Então, a consequência, redução da vida útil, redução da troca térmica, custo de combustível, erosão, custo operacional, manutenção e segurança. Tudo indo de água abaixo quando você não tem um controle efetivo disso aí, ou tem um controle parcial. Né? Bom, eu vou falar um pouquinho de deserador. O deserador é um equipamento bastante importante no tratamento da água. Por quê? Eu recebo água fria e eu não devo mandar essa água fria para a caldeira. Eu tenho que aquecer essa água. Então, o que é que eu faço? Eu pego uma água e jogo sobre uma bandeja. Sob a bandeja eu jogo um vapor. Alô? Aí, algum problema? Alex chegou. Ok, Alex? Seja bem-vindo aí. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui uma torre onde eu vou borrifar vapor e água sobre essa bandeja. E daí o que acontece? Aí vou fazer uma intimidade, né, de gotículas de água com vapor, e aí os gases que estão dissolvidos nessa água, ele aumenta de volume, a densidade dele diminui, aí o que é que ele faz? Ele sobe e são eliminados na chaminé aqui nessa torre. Então, esse é um trabalho físico-químico que a gente faz, né, físico-mecânico que a gente faz para eliminar os gases dissolvidos. E essa água aquecida é armazenada e mantida a uma temperatura que não deve ser menor que 120 graus Celsius. Porque nesta temperatura nós garantimos que existe uma diluição de ar dissolvido na água, desculpe, na ordem de 7 ppb, partes por bilhão. Que é muito bom. Se o desaerador tiver com essa performance, ele fez o papel dele. Beleza. Aí, essa água é que está pronta para ir para a caldeira. Vai para a sucção da bomba de alimentação. E está pronta mesmo, Abelardo? Tá não, cara. Tá não. Entre o desaerador e a sucção da bomba, eu ainda jogo um sequestrante de oxigênio, ó, porque mesmo com essa temperatura, eu não elimino todo o oxigênio, todos os gases dissolvidos. Então, eu jogo um produto químico na sucção da bomba para sequestrar o restante residual. Que eu não quero gás dissolvido na caldeira, na água da caldeira, porque vai me criar problema de corrosão. Então, veja a importância de manter essa temperatura aqui e a injeção do produto. Agora, o que acontece? Que às vezes não é obedecido ou é alcançada essa temperatura. Porque a bomba de alimentação, quando dimensionada ou trocada por alguma razão, não foi bem dimensionada por alguma razão, que a altura
mínima requerida aqui não atende o NPSH. Aí a bomba começa a cavitar. Aí o que é que o cara faz? Diminui a temperatura, a densidade, aí a bomba volta a normalizar. Aí trabalha com 110, 100 graus, 105 e tal, mas está perdendo a eficiência do desaerador, né? Vamos ter que trabalhar com 120 graus e verificar a nossa bombinha aqui embaixo, se ela está efetivamente bem dimensionada para esse trabalho. Eu nunca vi desaerador a nível do piso, está sempre a 10 metros de altura. Por quê? Porque eu ajudo ainda essa bomba na sucção com uma coluna de líquido de 10 metros, 1 quilo de pressão na entrada da bomba, para poder melhorar a sucção, tá? Devido à temperatura alta. Então, eu preciso ter a bomba trabalhando nessas condições e recalcando a água a 120 graus. Então, tá aí o desaerador, sempre nessas alturas aí, né? Agora, cuidado na inspeção, ele fica sempre esquecido. É um vaso de grande diâmetro, né? Tem que estar com muito cuidado, tem corrosão aqui dentro, e a gente precisa dar a mesma atenção que dá a caldeira, tá? Então, a água de alimentação, ela vai aí com sílica. Vamos lá. De acordo com os níveis de pressão, né, da caldeira, eu estou aqui de 3,5 até 140 quilos. Eu tenho a minha variação aqui, ó, do pH, né, e a variação do sílica, né, de sílica, ppm, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão, menor o teor de sílica. A caldeira fica mais exigente, tá? Então, a gente precisa ter cuidado nessas taxas. Que pressão que eu estou? Como é que está a minha sílica? Eu estou dentro, beleza. Então, ele é o determinante, ele é que determina o ciclo de concentração da minha caldeira. Então, precisa ter cuidado também, saber qual o elemento, o contaminante da água que determina o ciclo de concentração da água, né? É o que vai dar o intervalo de descarga de fundo e o tempo de abertura. Isso o laboratório sabe fazer direitinho. Aí sólidos totais também, variando pressão, né? Aí você tem aqui, ó, variando pressão, os sólidos totais de 3.500 até 100, tá? E isso aí é trabalho de descarga de fundo que a gente tem que fazer legal. Sólidos totais aqui, mais outra tabelazinha, tá? Ok. Bom, gente, o tempo tá estouradaço. Riva, como é que tá a coisa aí? Eu tenho ainda o vaso de pressão entraria. Caldeira, eu pararia aqui, não tem mais o que acrescentar hoje. Caldeira fica para a próxima, a gente detalhar muito mais coisa, mas foi uma pincelada e tal. Aí tem vaso de pressão, né, com definições, né, que é o vaso de pressão, aquele produto PV e tal. Né, nós temos o vaso de pressão, cujo PV é superior a 8, onde P é a pressão máxima de operação. Aí tem a classificação do vaso, né? O vaso de pressão contém o fluido classe A, independente da dimensão. É classe A, o produto, ok, é combustível, então tem que ver aquelas condições da classificação. Se é classe A, doutor, é vaso. Recipiente imóvel com PV superior a 8 ou o fluido A. Professor? Recipiente... Oi. Professor, Oi, não. É aquela coisa, nós tínhamos combinado de fazer uma live de 1 hora, né? 1 hora, de 8 horas da noite até as 21. Já são 21h33, né? São 21h33. O assunto ele é envolvente, o assunto ele é gostoso, né? E assim, a ideia central dessa live era fazer uma prova de conceito, uma demonstração do que está por vir, né? Então, estamos aí concluindo, né, todos esses slides, essa modelagem. Isso aí não é nem 10%, pessoal, do curso que o professor, né, Abelardo, tá, vai estar realizando para a gente agora no mês que vem. Então, assim, é um curso de perícias em NR13, envolvendo caldeira, vaso, tanque, né, atualizado. Para quem não sabe, a norma NR13 ela está em consulta pública, tá? Desde a semana passada ela entrou em consulta pública. Então, nós estamos trazendo aí todo o conceito, o máximo de atualização possível
lógico, juntamente com a mochila do conhecimento, né? É um conhecimento que se faz presente. O professor Abelardo aí é especialista há mais de 70 anos e, assim, é um dicionário vivo, né? E temos também aqui na sala um grande professor, Raimundo Pantoja, faz parte do CB4, né? Para quem não sabe, o CB4, eles definem normas, desenham, modelam, né? Boa, Pantoja. É uma grande satisfação ter aqui o professor Pantoja, que vai estar também no nosso curso, falando, comentando, né? É o Arnaldo César Coelho, da perícia, né? Ele está ali comentando e, né, envolvendo, isso é muito bom, tá, gente? Então, assim, a minha sugestão, se o pessoal está gostando, vamos dar mais 5 minutos, professor, para o senhor concluir e para o pessoal também, de repente, tirar as dúvidas, né? Então, a gente apresentou bastante fundamento aí, por mais que seja superficial, mas foi bastante envolvente tê-lo ouvido falar de caldeiras, né, do aspecto técnico, da água, ver uma imagem por dentro, né, uma especificidade técnica interna de uma caldeira. Isso se faz muito presente, porque muitas vezes o profissional sai da faculdade e não vê isso sempre. Então, ele tem que ter maturidade, campo, experiência, né, oportunidade. E esse curso vislumbra, né, mostrar justamente isso, uma inspeção, uma ultrassom, uma sondagem, como que é feito, toda a modelagem, a solda, aquelas características que faz-se presente no processo de segurança da NR13. Então, ele é bem completo, tá, gente? Então, eu queria, professor, que o senhor concluísse aí em mais 5 minutos. Finalzinho a gente vai abrir para dúvidas, 2, 3, 4, 5 dúvidas, para a gente encerrar, porque senão vai ficar um negócio, né, grande e a ideia era ser uma live. Gostou? Quer mais? Vem fazer o curso comigo, vem fazer o curso. Vocês estão vendo que não é brincadeira. O professor tem conhecimento, temos muitos materiais, modelos, laudos, checklist, tá? E vamos dar aí, vou fazer um sorteio no final dessa live, professor, de uma vaga no seu curso, tá? Uma cortesia gratuita. Tivemos 312 inscritos. O senhor vai escolher aí um número, tá? De 1 a 312 para a gente sortear. Então, quem tiver até o final do curso, estiver presente aí, final da live, e for sorteado, vai ganhar o curso de perícia em NR13, tá? E lembrando que o curso, pessoal, tem certificado com a RT, tá? Então, não é um curso aí... Eu sei que com a pandemia, só para finalizar, com a pandemia surgiram aí escolas, brotaram cursos EAD, online, só que o que a gente está fazendo é muito diferente. É uma construção, tá? Uma construção, uma modelagem orientada para que você possa explorar a norma, tanto em NR13, como ASME, como várias outras, ANSI, para que você possa entender todo o processo, né, que faz o quê? De uma inspeção, de um laudo, a anamnese técnica, para que você possa, né, o PH possa emitir um laudo, um parecer técnico, uma perícia em cima daquele ambiente, não só o canetinha de ouro, mas ter ali as demonstrações, né, as sondagens, a inspeção, ultrassom, etc., e poder juntar isso e ter ali um arquivo, um processo que ele consiga entender a causa raiz de um acidente de uma caldeira, no processo de manutenção de uma caldeira, de uma instalação tubular, etc, etc. Tá bom, gente? Então, professor, mais 5 minutos. Professor Raimundo Pantoja, queria te agradecer também. Sei que você está na sala aí ouvindo. Depois você faz seus comentários. E vamos tocar aí, mais 5 minutinhos. Vamos lá. Bom, eu teria mais 38 slides, aí é impraticável a gente querer chegar ao final. Mas esses 5 minutos, ele servirão para mim de externar a minha alegria em poder contar com esse número de pessoas aí nos ouvindo e a gente poder, lá na frente, se encontrar outra vez aí com mais tempo para poder detalhar mais esses assuntos. Essa primeira tomada, ela vê exatamente, como o Riva falou, é a questão da gente conhecer o funcionamento da caldeira, do vaso, da tubulação, do tanque, quais são as características desse equipamento e o que pode acontecer, o que eu posso fazer para evitar um acidente. Então, quais são os fenômenos que estão envolvidos nesse equipamento?
Você vê que a caldeira, quando a gente falou, dividimos em 3 partes. Olha só a gama de coisas que tem cada parte dessa para você observar. Câmara de água, câmara... E cada uma dessas você vai mergulhando, você vê que tem lá os danos, né, acumulados em função do tempo de uso, do tempo de operação, de acordo com a qualidade. Você vê a questão da operação. Pô, análise dos gases da chaminé. Bom, peraí, mas o que tem a ver com... Não, mas a operação... Você tem uma questão de excesso de ar. Isso, o que pode acontecer na caldeira se eu não tiver enquadrado com o meu excesso de ar, meu O2 certinho? Então, eu estou perdendo combustível só apenas? Sim, mas esse combustível está se acumulando em algum canto, cinzas, enfim. Aí você precisa observar também o controle operacional. Aí não ficar só observando aquela parte estática, vendo o equipamento como ele paradão lá. Não, quando a gente entra numa inspeção, a análise documental, primeiro a documentação, né, que a ANR exige, e a parte operacional, o controle operacional, os relatórios que tem daquela caldeira. Quer dizer, uma análise que você vê de variação de nível, você pode tirar um monte de informações ali. Você sabe o que está acontecendo. Então, se você conhece bem a eficiência de uma caldeira trabalhando no ponto de equilíbrio certinho, você sabe que aquela caldeira passou um tempo trabalhando fora. E o que pode ter causado? Eu posso tirar daquele descontrole? Então, é isso que o pH tem que ter essa sensibilidade. E outra coisa, gente, nunca esquecer do contato com a operação. O operador, o supervisor, o engenheiro de área, ele tem muito o que dizer. Aí vem o auditor, né? Ouvir o cara, conversar, aquelas perguntinhas que você sabe, numa observação. E outra coisa, nunca esquecer também da parte da inspeção auxiliar. Então, os pisos de trabalho, escadas, né, guarda-corpo, base de concreto, enfim, isso para tanque, isso para caldeira, isso para vaso. Então precisa ter essa visão também. Aquela iluminação de emergência que você chega, o cara, caramba, que falta energia aqui. Não, isso aqui tem o meu celular, não sei o que e tal, aquela coisa. Então, são coisas que a gente precisa ajudar essa turma, que muitas vezes estão tão envolvidos no dia a dia operacional que esquece o simples, esquece o trivial. E é do trivial que, às vezes, a coisa se agrava. Tá? Gente, eu não vou mais prolongar, agradecendo aí a vocês todos tal, que estiveram aí na sala, esperando encontrar em breve aí num novo encontro. Riva, é com você, cara. Maravilha. Estou abrindo aqui a lista, professor. O pessoal que ficou aí. Professor Pantoja, enquanto eu abro aqui a lista, quer fazer algum comentário? Fica à vontade aí, professor Raimundo Pantoja. Satisfação. E dúvidas, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, tem mais 2 minutinhos para a gente perguntar ao professor, tá? Fique à vontade. Pode habilitar aí o áudio de vocês na ferramenta. Pode perguntar enquanto eu abro aqui. Professor Diego, Oi. Boa noite. Oi, Diego, boa noite. Esse curso ele vai abranger também a parte de laudo para tubulação industrial de amônia e de GLP e todas as tubulações para a gente fazer o laudo técnico de integridade? Nós estamos com foco na NR13. Tudo que a NR13 ela abranger, a gente vai estar fazendo, ok? Então, você vê tubulações que com produtos com classe A, B, ligando o vaso, caldeira, tudo isso será tratado. Ok. Respondido. Vamos lá. Obrigado aí pela participação. Posso falar, Ribas? Pode, deve. Boa noite a todos. É o Raimundo Pantoja. Eu sou membro do CB4, como o Ribas falou, e eu tenho uma notícia importante para vocês. No dia 29 agora, o CB4 vai fazer uma reunião
para poder avaliar a consulta pública da NR13. Todos vocês vão ser convidados por intermédio do Rivas, porque eu vou mandar para o Rivas o link dessa reunião. Assim que eu receber, eu vou mandar para o Rivas pelo WhatsApp não, pelo Telegram, ou então por e-mail, lá para o IMPEG, para ele poder distribuir para vocês. Vai ser aberto esse link, vocês todos vão poder participar lá das discussões dentro do CB4 sobre a nova revisão da NR13, que está sendo discutida lá. Boa. Maravilha, maravilha. Isso é importante porque traz à luz a experiência do operador, que o professor falou. Não dá para fazer gestão sem concluir o ciclo, né? E o ciclo envolve lá o pessoal da operação. Mais dúvidas, pessoal? Obrigado, professor Pantoja. Maravilha. Dúvida, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Nessa parte da corrosão, é possível haver um projeto que coloque ali um material mais resistente? O que o senhor acredita que pode acontecer ali? Bom, a corrosão, a gente sabe que local, né? Aí, bom, lado da água, corrosão. Então, vamos lá. Lado da água, você hoje já se trabalha com materiais melhor. A metalurgia, ela está estudando. Agora, nós temos uma visão de custo da coisa, né? Porque quando hoje você pega um material nobre e tal, aquele vai resistir a tudo, então você faz um estudo custo versus benefício, né? E ver se, às vezes, é melhor você fazer uma reciclagem de tubulação, troca, do que botar um tubo que ele tem, às vezes, condições de engenharia de resistência, condições de trabalho que ele não atende bem a uma corrosão, mas não atende a outra a condição. Então, o material, o metal, ele não vem pronto. Esse é o top, ele atende a tudo. Eu me lembro que quando o cara não sabia que material era bom, ele dizia, bota inox. O inox parecia que era a solução de tudo. E a gente sabe que não é. Não. Né? E a gente sabe que você vai trabalhar numa planta de cloro, você não pode trabalhar com inox, outro todo inox e tal. Aí tem super duplex e tal. E começa a ter uma gama de material. Tem os materiais plásticos, muitas vezes, não para caldeira, é claro, mas eu estou falando de maneira geral. Então, tem uma gama enorme de material. E hoje é o que existe de mais econômico e tecnicamente viável, é o que está sendo aplicado. É um SM-178, é um SM-192 para superaquecedor, enfim, aí a gente é mais econômico você cuidar do tratamento de água, porque você tem uma proteção mais abrangente, mais geral, do que você se ater a um ponto, uma coisa pontual. Vou resolver o problema dessa corrosão aqui. Sim, mas você mantém uma água corroendo a outros pontos, você não está fazendo muita coisa, não. Então, eu sou muito mais partidário da gente cuidar da água. Né? E lá do fogo, você tem uma boa combustão, ver que material, que combustível você está usando. E aqueles recuperadores que estão na periferia da caldeira, ele tem sua vida bastante sacrificada. Então, principalmente hoje, lavador de gás, porque o compromisso com o meio ambiente está grande. Então, sempre teve, né? Agora o pessoal está podendo instalar lavadores grandes. E esses lavadores, eles trabalham num ambiente extremamente agressivo. São óxido de enxofre com água, ácido fúrico. Então, aconteceu o ano passado, ou 2 anos atrás, um número assim bastante preocupante de chaminés que desabaram por corrosão. Então, a chaminé, o anel primeiro é meia polegada, depois você vai subindo e diminuindo. Então, chaminés, por quê? Porque você está jogando uma água ácida, um vapor ácido na chaminé. Então, tem usina botando chaminé de inox. Cuidado com isso, mas vamos lá. Então, é preciso a gente ter o material que seja economicamente viável. Tá? Então, é muito mais a gente cuidar da causa lá atrás do que no efeito. Então, cuida da água e vamos em frente. Concordo com o senhor. Concordo com o senhor. Inclusive, existe também a possibilidade de fazer o tratamento do condensado, né?
A ETE Sim. e a ETC. Sim. Olha só, é você tratando a sua caldeirinha antes dela receber o condensado, receber a água. Mas, às vezes, colegas nossos, não é colega, é pessoal que está ainda meio... Aí pensa que a caldeira é uma lixeira, pô. Às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, não é possível. Mas tudo bem, a gente vai, com essas lives, com esses encontros, vai conscientizando as pessoas, o empresário mesmo querendo investir, mostrando o prejuízo que ele está tendo, a manutenção. Por isso que a manutenção é importante ter o custo efetivo dela. Então, quanto custa trocar um economizador? Quanto custa trocar um feixe tubular? Quanto custa trocar uma parede d'água? E aí vai. E paradas grandes, né? Paradas grandes. Então, é importante. A água, para mim, é fundamental. É o alimento. É você pegar ali, vai comer um sanduíche, um cachorro quente ali no pé inchado ali, amanhã você está com infecção intestinal, doutor. Aí você não, porque é barato, caramba. Então, porra, vamos comer o barato, mas uma coisa boa, né? Saudável, uma coisa. É isso. A água tem que ser uma coisa bem tratada. Beleza? Maravilha. Professor, vamos lá. Tivemos nessa live, né? O pessoal vai assistir depois, evidentemente, que nem todo mundo participou, mas vai ficar disponível. Tivemos de 1 a 312 inscritos, né? E foi bem bacana. Então, queria que o senhor escolhesse aí um número, professor, para a gente sortear uma bolsa, né? Uma cortesia, uma vaga nesse curso. Lembrando que o curso, pessoal, são 16 horas ao vivo e 16 horas de bônus, tá? Então, vocês vão ver muita coisa. São 32 horas no total, tá? É muita informação, muito. Modelo de laudo, checklist. Tem uma prova para vocês fazerem, tá? Uma prova baseada no curso, as normas, quesitos de segurança. E passou na prova, recebe certificado com ART. Não passou na prova, não tem problema, faz outra prova. Nós temos 6 provas, tá? Então é um curso conceitual, mas que faz com que você... Temos grupos do WhatsApp de suporte para tirar dúvidas durante um ano. Então, bem bacana. Professor, escolha lá, de 1 a 312. 1 a 312. 275. 275, deixa eu só ver aqui. Ó, aqui apareceu para mim 275. José Robson Damasceno. Tá aí presente? Saiu. Caiu? Não, saiu. Não. Vamos ver se ele está aí. Se ele não tiver aí... Se ele não tiver aí, a gente chama mais outro. José Robson Damasceno. O próximo, Não é 276. melhor tratar em cima... Como? Não é melhor tratar em cima da lista que tem de pessoas aí, no final. Pode colocar só 26 pessoas, escolhe de 1 a 26 e tá dentro dessa lista de vocês mesmo. Né? Fica tranquilo para você ter certeza que vai... Vamos lá. Escolhe aí, professor. 05. 5. Diego Cruz. Tá aí o Diego? Opa, tô presente. Aí, Tenho interesse em Diego, fazer aí, esse Diego. cursinho. Aí, Opa, que beleza, maravilha. Maravilha, Diegão. Maravilha. Perfeito, cara. Muito feliz de ter adquirido esse curso aí, viu? Me interessa muito pela área de caldeiraria. Legal, legal. Vai ter o professor aí como referência e muitos outros convidados. Parabéns, viu, Diego? Valeu, top. Maravilha. Gente, eu queria agradecer a todos, tá? Vamos ter depois outras lives. Acompanha o nosso canal do YouTube lá, que tem várias lives, webinars, né, de refrigeração industrial, parte industrial avançada, né? Parte de amônia, temos aí o PGR em amônia também, quem falou. Então, temos aí ventilação industrial e só cursos feras, tá? A ideia é evangelizar vocês para que a gente possa indicar vocês nos projetos dentro e fora do país, tá bom? Queria agradecer a todos. Professor Abelardo, satisfação, grande prazer ouvi-lo, tá? Professor Pantoja,
Um abraço, uma boa noite a todos. Vamos disponibilizar em breve aí para vocês. Pessoal, e quem tiver interesse, nós estamos com desconto aí, ó, tá na tela. Curso de 950 está saindo por 3 de 199 no cartão sem juros, tá? A previsão tá para agora no iniciozinho do mês. Eu vou só agendar com o professor, porque ele está fazendo uma mudança. Então, ele acabou de fazer a mudança, a gente já marca na semana seguinte. Então, vocês vão receber por e-mail aí o link avisando a data. E o curso vai ser ao vivo e vai ser gravado. Então, você vai ter 1 ano de acesso para poder assistir, né? Então, é tranquilo, tá? É um modelo híbrido, mas que a gente consegue dar esse suporte aí em tempo real também e posterior. Tá bom, gente? Professor Abelardo, grande abraço. Um abraço. Fábio, obrigado procura a Daniele. Obrigado você. Bacana, hein? Então, vamos manter esse desconto aí até semana que vem. Os interessados que quiseram, que gostaram, vão ter mais, muito mais aí com o professor Abelardo. Referência nacional. Grande abraço, obrigado, gente. Obrigado. Grande abraço. Então, um abraço. Não esqueçam de marcar na sua agenda o dia 29, deverá começar lá pelas 9 horas e talvez vá o dia inteiro. Boa. Maravilha. Vamos mandar no link do pessoal, vamos mandar no link do pessoal que se inscreveu, a ficha de inscrição da live, viu? Então, para poder mandar para eles aí essa consulta. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço, uma boa noite. Grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite. Parabéns aí, professor. Obrigado.